Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. E a minha pergunta para vocês é: quando foi a última vez que você fez uma compra online? Ou que você fez qualquer coisa online? Nos últimos 10 minutos? 5? 2? 1 minuto? Provavelmente você está assistindo, obviamente, esse vídeo, ou seja, no seu mobile ou no seu computador. O que significa que todos nós estamos conectados a todo momento. A transformação digital, ela está mudando o nosso mundo e vai continuar mudando. A gente está vivendo num mundo exponencial, onde a duplicidade de conhecimento, por exemplo, acontece em poucas horas. O que antes demoravam séculos para acontecer, hoje o conhecimento de toda a humanidade ele é duplicado em poucas horas. O que significa que nós estamos vivendo num mundo exponencial. E é disso que se trata a transformação digital. Ela não tem só a ver com tecnologia, mas também tem muito a ver com pessoas. Então, para falar um pouco de transformação digital e de como isso vem ajudando e modificando a forma de atendimento ao cliente, eu trouxe aqui Mr. Alessandro Chellini. Tudo bem? Tudo bom, Eric? Como é que você tá? Tudo bem contigo. Primeiramente, obrigado por estar aqui, cara. A gente que agradece a oportunidade. Muito bom. O Alessandro, ele é consultor de negócios na Avaya Brasil. Bom, a Avaya é uma marca gigantesca quando a gente fala de tecnologia. Mas você falou um ponto importante para mim, que a Avaya hoje se posiciona como uma empresa de interações. Me explica um pouco isso, cara. A Avaya hoje é uma das maiores provedoras de solução de interação do mercado. De todas as verticais. Saúde, educação, comércio eletrônico, financeiro. Aí dá para enumerar bastante. Então, hoje a gente não se preocupa mais com a tecnologia em si, mas que problema a gente precisa resolver. Boa. E aí entra o conjunto de pessoas, processos e tecnologias. Tem toda uma gama aí de... Não é só mais PABX. Exato. Eu tava te falando, né, antes da gente começar o bate-papo, que a Cial sempre foi um cliente grande. A gente sempre demandou bastante, comprou muitas coisas na Avaya para os nossos projetos. Então a gente já conhece vocês de longa data e conhecemos inclusive a qualidade dos equipamentos da Avaya. Mas você falou um ponto super bacana, cara, que no final o cliente ele não se importa mais quem você é. Ele quer saber como você pode resolver o problema dele. É isso. Esse é o ponto principal. É isso. Né? A gente tem percebido que na grande maioria das demandas que a gente recebe do mercado, as requisições são baseadas em tecnologia. Então, eu preciso disso, daquilo outro, tal. Quando a gente pergunta qual o resultado que se espera daquela tecnologia, não é o que vai ter com a tecnologia pedida. Então, as pessoas se focam muito na tecnologia e não na necessidade em si. Boa. Vamos dar um exemplo aí. Vamos botar... Todo mundo agora entrou na onda do WhatsApp. Então, assim, é difícil você ter uma operação que não tenha o WhatsApp, né? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, ó. Vamos supor que a gente coloque o WhatsApp funcionando 100% como você quer hoje, com tudo que você pediu, com todos os processos. Qual é o resultado que você espera no dia seguinte? Exato. E muitas pessoas não sabem disso. Não sabem e não imaginam o impacto. Então a gente parte, por exemplo, uma interação de SMS te dá um retorno de menos de 4%. Menos de 4% das pessoas que recebem um SMS respondem um SMS. Quando a gente fala de WhatsApp, a gente está falando de 70%, de 80%. Imagina o impacto que tem isso numa operação de uma empresa. Claro, claro. Então, o marketing estimula e esse estímulo vai voltar. Agora, imagina que eu corro atrás de um cliente durante anos, aí eu consigo que ele me ligue de volta e eu não estou preparado. Exato. Ou digo, espera um minutinho. Ou te atendemos já. Ou põe a musiquinha. Então, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Me parece um dos pontos mais chatos e que eu acho que um dos maiores pontos de frição. Isso é um dos, né? Mas que eu, pelo menos, fico bem chateado é quando eu entro em contato com através de qualquer ponto de contato com a marca, seja no telefone, seja no WhatsApp, tudo mais. Eles não sabem quem eu sou, eles não sabem não têm ideia do meu problema, eu tenho que contar meu problema inteiro de novo para outra pessoa, parece que não tem um histórico de nada. Quer dizer, tudo isso reflete no atendimento, né? Uma coisa interessante que a gente fala pro pessoal é o seguinte: hoje as pessoas não diferenciam mais se é uma interação bancária, se você está vendo sua conta de banco, ou se você está comprando no mercado eletrônico, qualquer coisa, ou se está reclamando na Sabesp, ou se está reclamando na Eletropaulo. As pessoas abstraíram isso. Então, assim, se eu consigo saber o meu saldo no banco, por que eu não consigo saber o meu saldo na Sabesp? Sim. Se eu compro no comércio eletrônico, por que eu não consigo ativar uma conta no banco?
Sim, sim, sim. E se eu consigo acessar uma página web de qualquer coisa, por que eu não consigo resolver um problema na página web também? Exato, exato. Então, as pessoas abstraíram isso. Então, a grande sacada aqui é entender quem é o cliente. Quem é o Eric? Sim, sim. O que o Eric busca? O Eric me ligou quantas vezes esse mês? Em que mídia que o Eric me contatou a última vez? Qual horário que o Eric me contatou outra vez? Qual a forma mais confortável para resolver o problema do Eric? Exato. Esse é o grande problema. Exato. E é por isso que a gente disse que a transformação digital não é uma tecnologia, é um processo. É um processo. Sim. E, pelo incrível que pareça, a maior resistência não é do pessoal de tecnologia, são das áreas operacionais. Porque existe uma coisa chamada conforto operacional. As pessoas estão acostumadas a viver em silos e cada um faz o seu pedacinho. Quando a gente vai para a transformação digital, esse silo se desmancha. Então não adianta falar assim, olha, eu vou resolver seu problema, eu te retorno daqui a 3 dias. Porque eu tenho que falar com a área financeira. Sim. Porque a área financeira tem os processos dela. Claro, né? claro. Então, Faz todo sentido. Só diria, isso aqui, ó, é impressionante como esse microfone, ele é sensível. É sensível. Daqui a pouco o Felipe fala, peraí, cuidado aí, cara. Então qualquer movimento aqui, vocês estão me ouvindo aí, ó. Ele pega. Mas isso, acho que tudo que a gente está conversando aqui faz muito sentido para isso que eu vou te perguntar. E é uma das tecnologias muito bacanas que eu não sabia que existia, que a gente estava conversando, inclusive, antes da gente começar o bate-papo, acho que quinta-feira, né? Que você falou, e isso está absolutamente conectado com o fato de tentar passar uma boa experiência para o usuário. Você falou muito sobre gamification dentro de atendimento, ou seja, vocês conseguem entender os skills de cada atendente e passar aquele cliente, ou seja lá quem for, para um atendente que seja mais propício a resolver o problema dele. Isso. Durante muito tempo, as pessoas investiram, as empresas investiram muito dinheiro em automação. Então é diferente de automação e automatização. A automatização é repetir processos sem ganho de conhecimento. Simplesmente põe uma maquininha lá que fica repetindo. Repete. É uma URA tradicional. A automação ela insere inteligência, ela aprende. Então uma URA com AI, etc. E o que o pessoal tem feito muito é tentar colocar bot, colocar AI. Aí vem uma série de ramificações. Então, a primeira é o seguinte: quando a gente vai fazer esse tipo de interação, a pergunta é: qual o seu objetivo para isso? E a resposta que vem geralmente é a retenção. Quero reter 30% no WhatsApp, quero reter 70% na URA, quero reter 90% no independente da mídia, né? E aí, a conclusão que a gente chega é o seguinte: para você reter até 50% das interações numa URA tradicional ou num WhatsApp, vai demorar 6 meses. E um dinheiro relativamente... Porque você precisa ficar atualizando essa URA, aprendendo, né? Precisa mapear processo, precisa entender resposta. Demora uns 6 meses para estar madura, para começar a ter o resultado. Se eu investir esses 6 meses, eu vou conseguir reter 50% e eu consigo transferir para o agente de nível 1. Que é o agente básico. Ele custa menos, ele tem menos alçada, pode tomar menos decisões, etc. Por quê? Porque eu não criei a fricção, aquilo que você falou no começo. Respondi poucas perguntas, tudo bem, caí e eu estou apto a aceitar alguém a interagir comigo. Se eu quiser reter 75%, eu vou ter que investir durante 1 ano e meio. Não é 1 ano, é 1 ano e meio. Sem saber se vai ter resultado lá na frente. E quando esse projeto estiver implementado, que passar todas as fases 1 e 2 e chegar a 75% de retenção, eu não posso mais passar para o agente de nível 1. Porque senão eu vou frustrar a interação. Eu vou ter que ir para o agente de nível 2. Então, o agente de nível 2 não custa 2 vezes o nível 1, custa 3, 4, 5, 6, muito mais caro. Quando eu passo de 75% para 80%, eu não vou precisar de 1 ano e meio, eu vou precisar de 3, 4, 5 anos de desenvolvimento. Só que quando eu passar para o agente, não vai ser mais agente nível 2. Eu vou ter que passar para o nível 3, eu vou ter que passar para alguém que decida, que tenha alçada, que possa dar desconto, que resolva o problema. Porque senão eu frustro, eu já fiquei 20 minutos conversando com o robô e vou conversar de novo. E como é que vocês entendem isso? Por exemplo, dá um exemplo prático, né? Você tem lá um call center, né? E aí essa pessoa entra em contato, como é que vocês já identificam, acho que em princípio, quem é aquela pessoa, e aí vocês já conseguem tirar algum histórico a partir dali? Esse processo de gamificação acontece de que forma? Então, quando a chamada chega o game não é só pra gente, ele pode ser para um bot diferente, ele pode ser para uma página diferente, ele pode ser para uma árvore de URA diferente. Assim, game, na realidade, é o que é mais eficiente. Tá. Como que eu te direciono para um resultado melhor. Tá. Então, no caso do agente,
há um exemplo típico disso, né? Então, o Eric ligou para fazer uma reclamação, tá? E eu tenho 500 agentes disponíveis. Não adianta mandar para um agente bom de vendas. Tá. Eu vou ter que achar um agente bom de retenção. Tá? Entendi. Então, o game ele faz um monte de regras de negócio e ele balanceia. Então, assim, o Chiellini é muito bom de retenção. Só que ele está numa chamada há 2 minutos e a média dele de interação é de 3. Então, o Paulo está disponível. Só que o Paulo, a assertividade dele de retenção é baixíssima. Ele não tem paciência, é nervoso, não consegue discutir, etc. Só que o Paulo está disponível. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: eu espero mais 1 minuto e passo para o Chiellini. Ou passo para o Paulo e já perco o cliente. Paulo e perco o cliente. Essa é a grande sacada aí. Ou a gente brinca, mas, por exemplo, tem a parte de multiplica isso por 15 milhões de chamadas dias, que tem alguns clientes que a gente tem. Multiplica isso por 12 milhões de interações, que é um banco comercial. Então, assim, a gente pensa pequeno, mas quando se multiplica, o impacto é gigantesco. E como tem o processo de terceirização, existem empresas terceirizadas que são muito boas no segmento. Então, por exemplo, existem empresas de retenção de clientes que só tem psicólogo. Então, para que eu vou passar esse cliente para uma empresa que está capacitada para vender, por exemplo? Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a gente começa a entrar no processo de ultra especialização. Isso é muito legal, né? Porque isso realmente você garantir para que não haja frição, né? Exatamente. Aquilo que a gente começou a falar, no começo era muito importante a retenção. Quanto eu consigo reter para baixar o custo operacional e girar a máquina. Hoje em dia, é muito importante a assertividade. Como que eu vou ajudar esse cara a resolver o problema dele o mais rápido possível para não perder? Essa é a grande... A gente estava falando de alguns... achei perfeito. A gente estava falando de alguns conceitos interessantes, né? Até na nossa conversa. A gente teve... que era um muito interessante que eu queria que você trouxesse, que está também, obviamente, relacionado à retenção e também relacionado ao atendimento em si, que é o Customer Effort Score. O que significa isso? É o esforço do cliente? Em quê? Isso é muito interessante. As pessoas... A maneira mais fácil de você fazer um processo de transformação digital dar errado é copiar os processos existentes no meio digital. Sim. A gente fala pro pessoal, não, mas hoje eu sou assim. Pô, se você pegar o seu processo e jogar pro digital, a única coisa que vai acontecer é que os problemas que aconteciam hoje vão acontecer mais rápido. Assim, a gente tem que redesenhar os processos, tem que entender os processos. Então, gasta-se muito dinheiro com páginas, muito dinheiro com desenvolvimento de apps, muito dinheiro com a parte de bots de WhatsApp, mas no final da pesquisa, a pergunta é: você foi bem atendido? Exato. A pergunta não é: foi fácil para você conseguir o produto ou o serviço que você precisava? O quão fácil foi isso? A facilidade, ele traz o cliente de volta. E a dificuldade espanta. Sim. Então, as pessoas desenvolvem e depois, lá no final, faz a pesquisa de NPS. Sim. Você indicaria a empresa, quando na realidade ele não viu a empresa, ele viu todo o processo dígito. Então, hoje, já existem ferramentas e métodos, por exemplo, o CES, que é o Customer Effort Score, que se faz uma pesquisa no final da interação e faz a pergunta muito simples: o quão fácil foi para você conseguir um produto ou um serviço dentro do mundo dígito? Isso é interessante, né, cara? Porque a gente fica... você falou bem isso em algum momento da conversa, que as empresas elas estão preocupadas em disponibilizar o maior número de canais de contato possíveis. Né? WhatsApp, chat, telefone, teletransporte, quer dizer, todo tipo de coisa. Né? Só que o grande problema é que elas não estão mantendo a mesma jornada em todos os canais de contato. Não consegue manter a coerência. Então, assim, exato. A experiência ela é parte do conceito de coerência. Então, assim... E isso de Customer Effort Score está totalmente relacionado a isso. Totalmente relacionado a isso. Então, quando as pessoas falam assim, não estou atingindo... Vou dar um exemplo bem tranquilo aqui. Tem alguns clientes que gastam muito dinheiro com o desenvolvimento de URA. Ligue, aperte tal, aperte tal, aperte tal. Só que tem essa geração nova, dos milênios para frente, já nasceram com smartphone. E o que você imagina de uma empresa que fala assim, aperte 1 para falar com não sei quem lá, aperte 2 para falar com não sei quem lá, com a pessoa usando o smartphone? Ela tem que tirar o telefone do ouvido,
botar, apertar e voltar. Quantas pessoas com mais de 20 anos fazem isso? Sim, Faz. sim. Então, você gasta muito dinheiro para desenvolver uma URA que ninguém vai usar. Aí acontece o fenômeno do 9, que a gente chama, né? Então, o cara gastou uma jornada, contratou psicólogo, criou uma jornada maravilhosa e o cara vai lá e aperta 9. Que é a última opção. Não, a última, ele nem escuta, ele aperta 9. Não precisa falar com o atendente. Vai falar com alguém, vai cair com alguém. E isso quando não aperta a opção de vendas, porque ele sabe que se você apertar a opção de vendas, não tem fila. Então, existe um método de URA visual, hoje em dia, que é muito pouco explorado. Você entra numa URA, vem um link, quando aperta, toda a URA é visual. Você não precisa ouvir, você vai digitando e vai vendo. Então, assim, fizemos isso numa instituição agora de ensino e gastaram um dinheiro grande. Algumas telcos estão usando isso, né? Exatamente. Gastaram muito dinheiro e perceberam que essa do milênio para frente o pessoal não vai usar a URA. Não vai. Ele não vai tirar o smartphone do ouvido, digitar e colocar de volta. É perda de tempo, perda de dinheiro. E isso, acho que de entender os perfis das gerações é absolutamente fundamental, absolutamente. Né? Você entender o millennium, entender um X, entender um Y, um baby boomer, que existem muitos ainda, obviamente. E é uma coisa muito interessante, porque a gente acabou de fazer uma pesquisa de mercado de digital para mercado financeiro. E a gente tinha alguns preconceitos no mercado financeiro. Então, assim, quem usava banco digital era o pessoal mais novo, o pessoal mais antigo não queria. Quem usava investimento no banco tradicional era o pessoal antigo, o pessoal novo não queria. E a pesquisa deu completamente o contrário. Completamente o contrário. Como assim, cara? Então, assim, o banco digital é muito bom, segundo a pesquisa, ele é muito bom para coisas simples. Saldo, resgate, transferência, coisas de arroz com feijão. Só tem um problema, arroz com feijão não dá dinheiro para banco. Então, verdade. O banco digital desenvolve um monte de opções lá. Se você pegar o aplicativo do banco digital, você vai rodando, vai rodando. E nós perguntamos quantas das opções você usa no banco digital. 4. E ele tinha mais de 50. Alguns investimentos mais complexos não ficam disponíveis nos apps. Não. E a contrapartida também é verdade. O banco tradicional tenta copiar o banco digital e aí coloca tudo lá dentro. Por exemplo, financiamento imobiliário. Você responde 25 perguntas, 1h30 respondendo, no final ele fala, entre em contato com o gerente. Então, assim, para que teve todo esse processo, né? Então, e a gente descobriu que, mesmo pro banco digital, as pessoas mais novas, quando a gente fala de investimento, ele quer falar com alguém. Sim. Então, imagina que você arrumou o primeiro emprego, tá com 20 e poucos anos, recebeu o salário, sobrou um dinheiro. Você não vai querer arriscar, vai querer conversar com alguém, vai querer... E tudo isso se trata diretamente a entender o cara, entender o cliente, entender a pessoa. Quem é o cliente, qual o momento do cliente. Aquilo que a gente tinha te falado. Não, o Eric que liga na segunda-feira para comprar um produto é diferente do Eric que liga na quarta para contestar uma fatura. E é diferente do Eric que liga na sexta. Você consegue levar em consideração o humor, inclusive? Existe uma coisa chamada Analytics e Behavioring. Então, ela vê a mudança de humor, percepção, tendência a conflito. A gente escuta, traduz, joga no IA e ele te devolve um relatório. Isso eu acho que é fundamental, né? Porque, eu entendo o fato da automação, e a automação é uma coisa que só vai crescer. Felizmente ou infelizmente, só vai crescer. E cada vez mais você entender... porque acho que a máquina nunca vai funcionar como um ser humano, essa que é a verdade. Mas existem situações onde é sim possível automatização, só que existe um princípio básico de você entender a automação. Né? No sentido de, principalmente a automação em termos de atendimento, o princípio básico é, qual que é o momento desse cara? Como é que e não só entender, o cara que está contestando uma fatura, provavelmente ele pensa de uma outra forma, ele age de uma forma diferente, e você agir de forma diferente para cada um deles. Nós pegamos um caso bem interessante de uma seguro de vida, corretor de seguro de saúde, uma coisa grande, bem grande. E aconteceu um acidente com o filho de um associado em Manaus, mas no meio da floresta, bem no meio da floresta. E essa corretora de seguro, ela é conhecida pela capacidade de redução de problema. Todo mundo compra porque sabe que não vai ter problema, vai acontecer muito rápido. E eles não medem esforço. Então, se tiver alguma coisa errada, não importa o lugar, eles vão buscar e traz e resolve só para executivos de empresa grande, etc. No meio da floresta, o filho, o cara, acidente grave, quase morrendo, não tiveram dúvida, mandaram um helicóptero. Ele acionou rápido, menos de 2 horas, um helicóptero para retirar a criança do
Do local. do local. Em menos de 1 hora estava no aeroporto de Manaus. Em menos de 2 horas, em menos de 6 horas estava em São Paulo. Em menos de 8 horas estava sendo operado aqui no Sírio-Libanês. Muito rápido. Conseguiu uma coisa muito rápida. Aí foram ver a avaliação. Péssimo. Do pai? Serviço. Do serviço. A percepção do pai foi... A avaliação do serviço foi péssima. E gerou até processo judicial, uma coisa grande. Aí você fala, pô, como é que pode isso? O cara foi buscar lá no Amazonas e em nenhum momento argumentou nada, simplesmente disponibilizou. Pô, é muito simples. Quando sofreu o acidente, o helicóptero cabe 2 e a esposa estava junto. Nossa. Então levou o pai e o filho para Manaus. E a esposa ficou no meio do mato. Nossa. Aí teve o segundo passo. Quando chegou em Manaus, o pai não sabia o que estava acontecendo. E ele perguntou pro piloto do helicóptero. Ele falou assim, pra onde eu vou? Ele falou, não sei, minha função é te deixar do lado do avião. Quando perguntou pro avião, ele falou, não sei, eu sou de uma empresa terceirizada, vou te deixar em Guarulhos. Que doideira, cara. E quando a mulher perguntava, quebrado. Onde você tá? Ele falou, não sei. Não sei. Pra onde você vai? Não sei. E como que eu vou embora? Não sei também. Porque se você olhar o processo, funcionou direitinho. Você pega a pessoa, você traz a pessoa, tudo digital, tudo controladinho. Você consegue ver onde que tá, controlar os tempos. Você chega em São Paulo e sabe o nome do médico, mas e a pessoa? Como ela se sente nisso? Esse acho que é um ponto fundamental esse talvez seja o mais complicado de todos, porque envolve vida. Né? Um atendimento mal feito, quer dizer, uma quebra, e só teve quebra aí, na verdade, né? Não teve nada alinhado. Nada. Onde não, o senhor vai ficar aqui, eu tô trazendo aqui, mas qualquer problema que o senhor tenha, a sua mulher vai ser, o nosso helicóptero já tá voltando para pegar ela. Enfim, ter tudo muito bem alinhado, porque é um momento onde eu me sinto isso muito em hospitais. O hospital é uma coisa muito interessante, né? Porque eles também nunca ninguém sabe de nada. Eles falam que você precisa... esqueci o nome. Tem um nome para isso, eu esqueci. Mas acolher. Acolher. O problema do hospital é o acolhimento, né? E aí, esse é uma outra vertical que a gente trabalhou, que diz o seguinte. Mais de 20% do agravamento das doenças são adquiridos no próprio hospital. Então, perguntas básicas de autorização para consulta ou para exame não precisaria esperar no próprio hospital. Você pode ter uma app que você fala, tô indo para o hospital X. O cara vai ver se a carteira está liberada. Quando você chega lá, já tem uma senha. Você não precisa... Porque como é que funciona hoje? Você chega no hospital, você tira uma senha e espera. Isso. Aí dá 10, 15 minutos, alguém te chama, pede a carteirinha, que ela botou a mão em todas as carteirinhas do mundo. Sim. Aí liga pro convênio para pedir autorização. Aí devolve, fala, espera mais um pouco. Sim. Esse processo hoje não precisa mais. Sim. Então, assim, você consegue automatizar isso de maneira que você chegue no hospital e o sistema te inclui no próximo da fila para você não esperar. E a mesma coisa o prontuário digital. O prontuário digital, em teoria, já está disponível. Então não precisaria ter que explicar tudo de novo, falou que voltou ontem, o processo já está lá. O problema que acontece é o seguinte, a recepção é uma empresa. O médico, geralmente, é uma cooperativa. Sim, normal. A área de integração é outra empresa. Então, assim, como que você integra essas áreas? Não é tecnologia, a tecnologia está disponível. As interfaces são padronizadas, os processos são conhecidos, não tem problema. O problema são os processos. Sim. Então, por isso que a gente fala que transformação digital não é digitalização. Não é. É uma mudança de mindset. A empresa tem que querer. Sim. E qual é o risco de não investir em tecnologia, cara? A gente tá falando muito, entendi perfeitamente que tem a ver com processo, tem a ver com pessoas, porque tem muitas coisas. A tecnologia ela vai até a página 2, mas a partir de um determinado ponto é importante ter uma facilitador, né? Facilitador, sem dúvida. Aí o risco de não investir? Esse é um outro problema. A gente tem... Toda a tecnologia hoje é baseada no conceito de ROI, que é Return of Investment. Eu invisto tanto em tanto tempo, e quanto eu vou ter de retorno em quanto tempo. É assim que quem pensa a cabeça. O problema é que hoje a tecnologia, ela deu uma... Como é que eu vou te dizer? Eu escolher direito as palavras. Que ela deu uma comoditizada. Então, a tecnologia hoje não é mais um empecilho. Não importa o que você precisa, você vai conseguir fazer. Sim. E quando a tecnologia ela é comoditizada e ela cai o custo, todo mundo começa a fazer igual. E aí acontecem 2 fenômenos. O primeiro é que você nivela todo mundo e perde o valor. Se eu faço igual a você, qual a diferença dos dois? Não tem diferença.
E a segunda é a expectativa, é aquele que eu te falei. Poxa, se eu consigo pegar um saldo e uma segunda via num banco, por que eu não consigo pegar um saldo e segunda via no mesmo interface na Eletropaulo, num qualquer que seja, no cartão de crédito? As pessoas não têm mais essa... Não, aqui é um serviço, aqui é outro, aqui é outro. Quando a gente fala de empresa madura, empresa referência de mercado, etc., chega um ponto que ela não é que ela para de crescer, ela cresce menos. Ela vai mais devagar. E aí ela começa a se preocupar com churn. Ela começa a se preocupar com perda de base. E a perda de base, hoje em dia, a maioria da perda de base hoje em dia é relacionado à facilidade de acesso. Facilidade de acesso? Quando você pergunta por que você está trocando banco X ou comércio eletrônico Y ou qualquer coisa, ele vai se referir a um acesso que ele tem em outro que esse não tem. Não, porque quando eu aperto 2, eu falo com o meu gerente nesse banco. Nesse banco eu tenho que passar 25 processos. Porque quando eu compro nessa página e dá errado, o cara liga para mim. Quando eu compro nessa página, o cara não liga para mim, fica perdido no processo da resposta. Tá muito ligado na experiência, né? Aí entra o conceito de RONI, que é Risk of Non-Investment. Se eu não investir, quanto eu perco? Essa é a pergunta. É possível fazer esse cálculo? Hoje é. O pessoal de marketing já tem ferramentas para fazer esse tipo de cálculo e são bem assertivas, viu? São bem assertivas. É vinculado com o NPS, então ele faz a pesquisa de base e fala, você está satisfeito ou não está? Então a tendência de churn é tanto, vamos ver como é que a gente faz para reverter isso. E para reverter churn não adianta falar em ROI, porque, não sei, inovação não existe ROI. Como é que eu vou garantir quanto eu vou ganhar no futuro? Sim. Eu posso garantir o esforço, posso garantir tentativa, mas garantir retorno não. É o conceito do growth hacking. Sim. Eu vou tentar projetos pequenos, de curta duração, se der certo, implementa, vamos para o próximo. Então, aqueles projetos de anos, de bilhões de dólares, não existe mais. Sim. Não tem mais espaço para isso. Tente logo, erre logo, conserte logo e próximo. Perfeito. Esse Para um bom atendimento ao cliente, a transformação digital é o caminho? A transformação digital é uma necessidade. Ela precisa ser feita para poder dar experiência, para dar fluidez, para poder dar identidade de marca, para dar... Ela é fundamental, mas ela não basta por si só. É aquilo que a gente falou. A transformação digital é um processo. A empresa inteira tem que estar direcionada para esse caminho e todo mundo tem que saber o que tem que ser feito, o que se espera, quais são as datas, quais são os milestones, para poder corrigir no meio do caminho. Não adianta falar, vou implementar um site novo, sem saber quais os impactos disso. Então, tem gente que gasta milhões com site e não se preocupa com a logística. Ou não se preocupa com a parte legal, ou não se preocupa com suporte. E a nova lei do SAC veio para mostrar isso. Né? Então, Sim. Muita gente investiu nos acessos. A gente fala que é vítima do sucesso. Então, assim, porque o marketing hoje, ele possui ferramentas muito poderosas de aquisição e assertividade. Então ele consegue direcionar a metralhadora para o público-alvo muito rápido. Ele sabe quem é o público dele e ele metralha. E quanto mais assertivo for esse marketing, maior é o impacto de back-office. Faz sentido. Eu tenho que reagir isso. Faz sentido. Eu tenho que reagir. Vamos usar um exemplo. Nós tivemos uma empresa que começou a vender maquininha de cartão de crédito, com custo zero, com antecipação de recebíveis, aquelas coisas todas que o pessoal faz, e colocou em horário nobre no Jornal Nacional. É muito comum essas Então, coisas. aí colocou marketing massivo, imagina todo mundo... Imagina Às vezes você, nem o call center está preparado. Imagina que você é um pequeno empresário ou um médio empresário, alguém te oferece 30 dias, sem juros, mais antecipação de recebíveis e a maquininha não paga por um ano. É o sonho de todo mundo. E como era uma maquininha nova, todo mundo queria entrar no mercado e estava comprando no mercado. Só que ele pensou no mercado de São Paulo, ele não pensou no mercado do Brasil. No Brasil. O Jornal Nacional, a propaganda é nacional. Sim. Nacional. Sim. E aí começou... Por acaso. E o pessoal montou um call center grande, bem estruturado, só que aí começou a explodir o call center. Explodir. NPS foi lá para baixo, reclamação do Procon, e aí o call center não conseguia atender e veio... Marketing veio em cima do call center, reclamava muito, porque não estava atendendo, não foi bem treinado, aquelas coisas que a gente já sabe. E nós vamos fazer uma pesquisa. Assim, porque se o marketing fez a parte dele, o call center está dizendo que está atendendo, o que está acontecendo? Olha, é muito simples. Quando a gente fez o mapa de distribuição de reclamações,
a gente viu que as maiores reclamações não eram o Amazonas ou o Sul. Era Minas Gerais, era Mato Grosso, assim, bem no meio, que era justamente onde o Correio estava em greve. Olha só. Então, assim, as pessoas não recebiam as máquinas. Olha só. Então, assim, você pergunta, tinha um problema de marketing? Não. Tinha um problema do produto? Não. Tinha um problema do call center? Não. O problema era logístico. Eu acho que... Então, assim, a parte do digital funciona muito Sim. bem, desde que todos os componentes sejam mapeados e sejam unidos fluidamente. A coisa tem que acontecer natural, Claro. não pode ter bloqueios entre elas. Claro. E até para a gente finalizar, acho que tem um conceito que cabe exatamente no que você está falando. Que para integrar as coisas, ele tem muito a ver com a cultura da empresa. Se a empresa não tem um negócio chamado de centralidade no cliente, isso não vai para frente. Não vai para frente, porque assim, tecnologia muitas vezes é uma ferramenta, ela não é solução de nada. Se você não tiver as pessoas pensando a favor do cliente, logística estaria mais preparado para atender isso, estaria pelo menos para entender o que poderia estar acontecendo e vir com um plano B, né? Todo mundo poderia estar preparado, independente do problema que for. Se todo mundo estiver pensando em resolver o problema do cliente, a gente tem o sucesso. E aí, a tecnologia ela entra realmente, como você falou, ela é um ferramental importante, um facilitador. É isso. E o que a gente tem percebido é que o mercado brasileiro, o mercado americano já evoluiu muito, no conceito de Customer Centric, que o pessoal está falando lá. O mercado europeu, então, já está muito mais evoluído, eles são muito mais evoluídos, eles já estão na parte de antecipação, que é o ponto ideal. Sim. Eu acho que você está com um problema, posso te ajudar? Isso. Esse é o ideal. Qualquer empresa que consiga antecipar um problema é a coisa mais importante do mundo. Então, assim, as pessoas, o problema das pessoas não é ter um problema, é não ter respostas. Sim. Imagina que você está com um problema grave e não consegue acessar alguém, você não consegue falar com alguém, você não tem uma resposta assertiva, você não sabe quando vai resolver o problema. Esse é o maior problema. Quando você liga para a pessoa e fala, eu sei que você tem um problema, eu sei como resolver e vai demorar 2 dias. Você pode ficar bravo, mas você vai aceitar. A falta de resposta é terrível. O problema é a falta de resposta. Fala assim, olha, estou passando por financeiro, mandei para o logístico. Sim. Esse Sim. você transforma um problema seu num problema do outro. Esse é o grande problema. O Customer Centric hoje ele trabalha com o owner da interação. Então, assim, se eu comecei com o Eric, eu vou acabar com o Eric. Exato. E não importa, se eu falar com 25 pessoas dentro da empresa, eu vou acabar com o Eric. Eu comecei com o Eric, eu vou acabar com o Eric. Também não importa se começou o WhatsApp, se foi na URA, se eu troquei e-mail, é o Eric. Eu vou até o final com o Eric para resolver. Esse é o ponto ótimo da interação. Acho que existe aí uma evolução importante para acontecer com relação ao atendimento. Vai acontecer no amor ou na dor. Exato. O amor tá acabando. Exato. É porque vai peneirando, o mercado vai peneirando sim. E os que se adaptarem mais rápido vão conseguir evoluir mais rápido. É o que vão acabar sobrando. Alessandro, o bate-papo foi sensacional. Quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade. Serviu para a gente levantar alguns pontos importantes sobre algumas metodologias que eu também não conhecia. Né? Falar sobre o risco do não investimento, que eu acho que isso é super é muito importante. Realmente, a gente fala muito de ROI, você falou muito bem. O fato de, investir tanto vai me voltar quanto? Tudo bem, mas vamos pensar um pouco ao contrário. E o risco de você não investir nisso? Qual é? Né? Então, acho que são essas situações que foi importante levantar. Era uma coisa interessante, por exemplo, quanto custa o investimento em endomarketing que a gente estava falando? Sim. Né? Então o pessoal fala, mas como é que eu vou calcular ROI de endomarketing? Mas o Rony você calcula, porque profissional mal treinado, ele atende mal profissional mal comunicado, ele não sabe a estratégia da empresa, ele não sabe o processo. Assim, como é que você vai justificar isso financeiramente? Você justifica na perda. É o contrário, é do outro lado. É no churn, às vezes. Segurança no churn de cliente, no turnover de funcionário. É isso. É a mesma coisa de segurança da informação. Como é que você justifica investimento em segurança de informação? Não é fácil. Não. E tem um conceito chamado... Não. Tem um negócio chamado BIA, que é Business Impact Analysis. Quanto eu perco se acontecer alguma coisa. Também não é ROI. Não. Quando a gente trabalha com coisa que não é tangível, palpável, você trabalha com risco. Sim. E aí você põe o risco na frente. Fala assim, então, cara, o meu risco aqui, o que é? É perder base. Então, não vou perder base. Eu vou investir em marketing, em retenção, em treinamento, em inteligência, em encaminhamento, em roteamento. Esse é o conceito. Inovação usa um outro... Os doidinhos pensam diferente. Exato.
Cara, foi muito legal. Quero te agradecer de novo por estar aqui com a gente. Vamos marcar os bate-papos, que eu acho que tô vendo que você tem... inclusive você é uma das pessoas que mais... como é que o nome que vocês deram dentro da Vaia mesmo? De evangelizador? É evangelizador. Boa, gostei do conceito. É só a prática de mercado. A maioria das empresas de tecnologia tem um evangelizador hoje. Boa, muito bom. Legal, seja muito bem-vindo para próximos bate-papos, inclusive. Obrigado, conte com a gente. É isso aí. Gente, é isso aí. Obrigado se ficaram até agora. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!